Fórum Mídias de hoje, 17 de março de 2025. Isso aqui é uma charge do Chris Vector. E usei como ilustração aqui para abrir Vamos comentar aqui sobre a participação dos Estados Unidos no golpe ou não no golpe. Os Estados Unidos, afinal, impediram o golpe. Os nossos militares iriam dar o golpe e não deram porque os Estados Unidos não deixaram. Qual a participação efetiva dos Estados Unidos nisso? Muita gente fala, tem muito... E eu fiz aqui peguei alguns fatos, para fazer uma ligação entre os dois, as nossas Forças Armadas, os Estados Unidos, para que você que está aqui nos assistindo forme a sua opinião sobre, afinal de contas, as Forças Armadas queriam ir ao golpe e não foram porque receberam um puxão de orelha dos Estados Unidos, ou eles foram empurrando com a barriga, esperando que o golpe chamasse diretamente. Vamos dar um apanhado geral nisso. Aqui é uma matéria do Financial Times que foi reproduzida na Folha. Os Estados Unidos fizeram campanha para defender o Brasil de possível golpe de Bolsonaro. Primeiro, é uma coisa que é uma opinião minha. O Biden ele tinha uma preocupação muito grande com a eleição brasileira em 2022, porque em 2024 tinha a eleição nos Estados Unidos e ele iria novamente disputar com o Trump. E o Trump tinha usado, teve a invasão do Capitólio, e o Trump tinha usado toda aquela conversa de que a eleição lá tinha sido roubada, que não sei o quê. Então, ele tinha muito medo que esse discurso do Bolsonaro aqui, de que se ele não ganhasse, era roubo e etc., acabasse influenciando lá também. E um golpe aqui acabasse influenciando também a eleição dos Estados Unidos. E eles queriam manter a liderança dos Estados Unidos aqui como uma liderança democrática, também para barrar a China comunista, não é? Que tem essa história, a influência da China hoje aqui, né? Em meio a ataques à democracia e ao sistema eleitoral, o governo Biden pressionou políticos e militares para respeitarem a eleição. O fato de a eleição não ter sido seriamente contestada é uma prova da força das instituições brasileiras. O objetivo do trabalho dos Estados Unidos foi reforçar duas mensagens consistentes para os generais brasileiros inquietos e os aliados próximos de Bolsonaro. O Washington tinha posição neutra quanto ao resultado da eleição, ou seja, o Biden não estava apoiando nem o Lula nem o Bolsonaro, mas não toleraria qualquer tentativa de questionamento do processo de votação ou do resultado. Ou seja, ganhe um ou outro, para eles estaria tudo bem. O que não estaria bem era questionar o resultado, tentar um golpe. Alguns dias antes do anúncio da campanha, Bolsonaro redobrou o esforço para semear dúvidas em torno do processo eleitoral. Aquilo tudo que a gente sabe. Ele estava sugerindo que as urnas eletrônicas eram propensas a fraudes e etc. O Departamento de Estado emitiu um endosso incomum de votação dizendo que, logo depois, isso aqui aconteceu um dia após o Bolsonaro ter feito aquele convite a embaixadores de vários países, onde ele questionou as urnas brasileiras, motivo, aliás, pelo qual ele está inelegível, né? Então, curiosamente, ele chamou esses embaixadores, fez esse discurso colocando em dúvida o sistema de votação do Brasil, e no dia seguinte, o Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um endosso incomum do sistema de votação brasileiro, dizendo que o sistema eleitoral brasileiro, de eficiência comprovada, e suas instituições democráticas
servem de exemplo para países no hemisfério e no mundo. A declaração dos Estados Unidos foi muito importante, especialmente para os militares, diz um alto funcionário brasileiro. Eles, os militares, recebem equipamento dos Estados Unidos e fazem treinamento nesse país, de modo que ter boas relações com os Estados Unidos é muito importante para os militares brasileiros. A declaração foi um antídoto contra uma intervenção militar. Uma semana mais tarde, o secretário de Defesa Lloyd Austin usou uma visita a um encontro regional de ministros da Defesa em Brasília para enviar uma mensagem clara. Em resposta, além daquela mensagem, o governo Biden montou uma campanha diplomática cujo principal alvo foram justamente as Forças Armadas brasileiras, identificadas pelos Estados Unidos como ator-chave em um momento da fragilidade democrática no Brasil. A campanha para garantir que o resultado das eleições fosse aceito envolveu o Departamento de Estado, a CIA, a Casa Branca, o Senado e o Pentágono. Aí, no âmbito dessa iniciativa, a visita do secretário de Defesa, Lloyd Austin. No Brasil, o secretário dos Estados Unidos defende Forças Armadas sob gestão civil. Em discurso no Brasil, Lloyd Austin, secretário de Defesa dos Estados Unidos, afirmou que a democracia é o símbolo das Américas. Aqui, trechos do discurso do Austin, secretário de Defesa dos Estados Unidos, aqui. Em nosso mundo entrelaçado, os desafios de segurança não param nas fronteiras. Nossos problemas comuns exigem ações comuns, desde a ajuda em catástrofes até a migração. E nossos desafios comuns exigem o que eu chamei de poder da parceria. Aí ele fala no final. Agora, a dissuasão confiável exige forças militares e de segurança que estejam prontas, capazes e sob firme controle civil. Sob firme controle civil. E exige ministérios da defesa que sirvam seus cidadãos com transparência e sem corrupção. Senhoras e senhores, sou grato pelo trabalho que vocês... Como disse o presidente Biden na Cúpula das Américas, é nosso dever mostrar ao nosso povo o poder que as democracias têm para oferecer quando trabalham em conjunto. Vamos investir em soluções regionais que aprofundem nossa segurança compartilhada. Trabalharemos juntos para construir instituições de defesa transparentes, eficazes e sob o comando de civis. Olha só, no discurso dele, ele fala 2 vezes isso. Sim. Que é falando para secretários de defesa, militares daqui. Que coisa mais clara do que isso? Não é? Uhum. Aí agora vamos ao outro lado. Ali nós vimos como é que os Estados Unidos envolveram CIA, Senado, todo mundo defendendo o nosso sistema eleitoral e defendendo o governo civil e que o resultado das eleições fosse respeitado. Agora vamos voltar um pouco na história a 2018. Muita gente não se lembra, ou se lembra, não liga os fatos. No dia 4 de abril ia ser votado no Supremo um pedido de habeas corpus, que autorizaria a liberdade do presidente Lula e o direito dele disputar a eleição de 2018, porque ele não havia sido julgado ainda na segunda instância. O comandante do Exército, o general Vilas Boas, um dia antes, no seu perfil no Twitter, que hoje é a Rede X, publicou isso aqui, ó. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais.
asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Bom, um dia depois, Supremo rejeita por 6 votos a 5 o habeas corpus preventivo para Lula. Prisão agora depende do TRF-4. Quer dizer, Não, 6-5. É um tweet golpista, né, Melo? Assim, Influência direta, um recado direto. Olha o que vocês vão fazer aí. Exato, comandante do Exército indo para a rede social dar opinião, não só dar opinião, fazer pressão, né, fazer coação, mas basicamente dar opinião sobre política, né, sobre a situação de um ex-presidente da República junto à Justiça, né, e no dia seguinte o habeas corpus é negado, né, golpismo. Repúdio à impunidade. Repúdio à impunidade e respeito à Constituição, à paz social e à democracia. Golpismo claro e escancarado, né? Não tem outra palavra. Pois é. Bom, isso aqui foi um fato. O Lula acabou não podendo concorrer também, e tudo, foi preso, tudo isso nós sabemos. Agora vamos para a história mais para diante, aí já pós-eleição de Lula em 2022. O Lula já eleito presidente. No dia 11 de novembro de 2022, o Brasil estava com aquele tumulto já, com manifestantes na porta dos quartéis, e os militares das 3 forças, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, firmaram uma carta às instituições e ao povo brasileiro. Aí, nessa carta, entre outras coisas, ele fala: a Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, à liberdade de reunião pacificamente e à liberdade de locomoção no território nacional. Ele estava, na verdade, isso daqui foi para o que entenderam todos os que estavam nos acampamentos, que eles liberaram. Podem ficar no acampamento, que ninguém vai poder tirar vocês daqui, porque a Constituição garante. Como se alguma vez fosse permitido que as pessoas acampassem na frente de quartel. Não é? Tenta parar lá hoje lá e fazer um acampamento lá com meia dúzia de pessoas. Não dá, né? Então, aqui, assim, isso ainda é a carta deles. Assim, são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte dos agentes públicos, ou seja, não podem interferir nisso, nas manifestações populares pacíficas, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações e etc. Ou seja, ele defendia que podem manifestar desde que estejam pacificamente. E aqui a assinatura deles pelo primado da legalidade, legitimidade e estabilidade. E aqui, depois disso, o que aconteceu? Nós tivemos, depois disso, no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula, nós tivemos aquele ataque à Polícia Federal. As pessoas promoveram um tremendo tumulto em Brasília. Até uma reportagem da Fórum mostrou que, em primeira mão, que havia gente de dentro do acampamento golpista insuflando aquilo. No dia 24 de dezembro, houve a prisão de uma pessoa que tinha colocado uma bomba num caminhão-tanque que iria explodir no aeroporto de Brasília na véspera do Natal. Imagina a confusão que isso causaria. E essa pessoa disse que pegou todo o material para a bomba e a instrução e tudo, onde? Lá no acampamento, em frente ao QG do Exército. E aí veio
o 8 de janeiro. Quando o 8 de janeiro, que era a última esperança dos golpistas, que era que o presidente Lula caísse na arapuca de decretar GLO e colocar o poder na mão dos militares, como não fez isso, surpreendidos foram pela atitude do presidente Lula de nomear, do ministro Dino nomear o Capelli como interventor em Brasília, e foram os dois para prender as pessoas que estavam acampadas em frente ao QG do Exército. E todos se lembram daquilo que aconteceu. Simplesmente, o comandante do batalhão, lá do Exército, botou o canhão apontado para as forças. Disse que ninguém ia tirar os acampados dali. Segundo Ricardo Capelli, o comandante Dutra, ele disse que, se o interventor decidisse entrar no acampamento e realizar as prisões já naquela noite, haveria um banho de sangue. Um banho de sangue, general, por quê? Você está me dizendo que o Exército Brasileiro está protegendo manifestantes armados dentro do setor militar urbano? A jogada do Capelli foi inteligente, porque por que haveria um banho de sangue? É porque o general sabia que aquelas pessoas estavam armadas, e se elas estavam armadas, por que elas havia sido permitido que elas ficassem armadas ali? Ou então, o que o general estava dizendo? Quem iria combater as forças? Questionou o interventor. A alegação do general Dutra era de que não havia iluminação adequada para uma operação daquela natureza. Veja bem, não havia iluminação adequada. Com Júlio César de Arruda, então comandante do Exército, o impasse foi mais tenso. O general Arruda me recebeu e perguntou: o senhor vai entrar aqui com homens armados sem a minha autorização? Disse Capelli em trecho do documentário. Aí ele vira para o coronel Fábio Augusto, ex-comandante da PM do Distrito Federal, e fala, o general Arruda: eu tenho um pouquinho mais de homens armados que o senhor, né, coronel? Ou seja, o Exército descumpriu uma ordem do presidente da República, o general descumpriu uma ordem do presidente da República, e com aquilo acabou se negociando que só iria prender as pessoas na manhã do dia seguinte. E eles puderam tirar de lá muita gente, né? A gente lembra que, inclusive, a esposa do general Vilas Boas tem fotos dela lá nas manifestações. Eu não trouxe todas essas coisas, porque são detalhes que, se a gente for colocando, fica uma coisa imensa. Mas eles estavam lá dentro. Essas coisas são fatos cruciais, alimentando o golpe, né? Dali sair a bomba para ser colocada no caminhão. Não é? E Mello, essas declarações aí que o Capelli faz, né, sobre essas conversas com o comandante do Exército, né, nessa operação, são gravíssimas, né, essas revelações, porque elas mostram que o Exército não só não queria que o interventor colocasse as tropas da Polícia Militar para entrar, né, para tirar as pessoas dos acampamentos, como deixou claro que o Exército resistiria se houvesse essa entrada da Polícia Militar. Então, quando ele fala ali de banho de sangue, ele está falando que o Exército ia atirar contra os policiais, se os policiais ali entrassem, né? Então, não é só que o Exército não orientaria as pessoas a saírem, ou que não sairia dali. É que o Exército atacaria as tropas da Polícia Militar, né? É isso que eles deixam claro aí. É gravíssima essa revelação, né, Mel? Pois é. E aí, nisso, bom, o comandante do Exército acabou sendo trocado, ele saiu, né? Agora, ele saiu, e aí agora vamos voltar no tempo, a 2014. Academia Militar das Agulhas Negras, em 2014. Líder, foi assim que o deputado federal Jair Bolsonaro foi saudado
antes da formatura dos aspirantes da Academia Militar das Agulhas Negras, no dia 29 de dezembro de 2014. Enquanto os novos oficiais se alinhavam para a solenidade, ele se dirigiu ao grupo e fez, em 1 minuto e 20 segundos, seu primeiro comício como candidato à presidência da República em 2018. Ovacionado pela turma, ele disse que alguns vão morrer pelo caminho, mas que está disposto a, seja o que Deus quiser, a jogar o Brasil para a direita daqui a 4 anos. Mas o Ministério Público Militar quer silenciar os aplausos. O órgão abriu investigação para apurar normas violadas pelo discurso do parlamentar. Segundo a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o regulamento disciplinar do Exército prevê que autorizar, promover ou tomar parte em qualquer manifestação de caráter político constitui uma transgressão que pode resultar em punições para os oficiais, que vão desde a advertência até a exclusão a bem da disciplina. O vídeo será analisado pelo órgão. O Bolsonaro negou ter feito discurso político. Não, ele não fez o discurso político. Bom, aí agora, quem era o comandante da Academia Militar das Agulhas Negras que autorizou a ida do Bolsonaro lá e o discurso? O atual comandante do Exército, o general Paiva. Ele era o comandante naquela época. E esse mesmo general Paiva, 3 dias antes de ser chamado pelo presidente Lula para substituir o outro general, aquele que não permitiu que tirassem os golpistas de frente do quartel, em conversa reservada com subordinados no Comando Militar do Sudeste, Paiva destacou que não há elementos legais para contestar o resultado da eleição e alegar fraude, mas ponderou que essa sensação de irregularidade ficou, porque a eleição foi apertada. No mesmo discurso, revelado pelo podcast Roteirices, ele fez críticas a Jair Bolsonaro e acusou o presidente de tentar instrumentalizar as Forças Armadas. Aí, palavras do general Paiva. A gente participou da comissão de fiscalização da eleição. Não aconteceu nada, não teve nada. Tanto que teve um relatório do Ministério da Defesa que foi emitido que fala que não foi encontrado nada daquilo que foi visto. Olha que coisa estranha, que frase estranha. Não foi encontrado nada daquilo que foi visto. Agora, o processo possivelmente pode ter falhas que têm de ser apuradas, falhas graves, mas não dá para falar com certeza que houve irregularidades. Infelizmente, foi o resultado que a maioria de nós, para a maioria de nós, foi indesejado, mas aconteceu. Ou seja, segundo o atual comandante do Exército, a vitória do presidente Lula era o resultado indesejável para a imensa maioria da tropa. Se eles eram a favor do golpe ou não, se foram apenas os que estão indiciados até o momento, ou se o comandante lá do quartel, que no dia 8 peitou, também não tem que ser julgado, isso daí nós vamos ver para frente com desdobramento. Mas será que são só esses militares aí que estão arrolados, que se envolveram no golpe? Será que se os Estados Unidos não tivessem sido tão veementes na defesa de um governo civil, o golpe não teria acontecido no peito e na raça? Aí fica para reflexão de todo mundo. Este foi o Fórum Mídias de hoje. Boa, Melo, muito bom. Boas lembranças aí para a gente contextualizar esse momento depois de mais uma manifestação pedindo anistia aos golpistas, né? Justamente no mês que marca, inclusive, o aniversário do golpe militar de 64, né? Estamos em março. Exato.
e a gente trouxe até aqui no Fórum Café as notícias sobre o planejamento que clubes militares estão fazendo, como fazem todo ano, né, de comemorar o golpe, que eles chamam de revolução, enfim, mas muito importante. O Fórum Mídias de sexta-feira foi sobre isso, o cardápio macabro da comemoração deles, é um absurdo. Agora, os pobres, o Azenha, voltando aqui, ele comentou, e é verdade, eles estão usando agora aqueles manifestantes lá do 8 de janeiro, que foram usados como boi de piranha no 8 de janeiro, estão sendo usados agora como escudo. Na verdade, eles dizem que estão preocupados com aquela velhinha ou com a moça do batom, mas eles estão querendo livrar a pele deles, porque, como mostrou a PL da anistia, cobre desde o dia da eleição até o dia da promulgação da lei. Então, vamos passar um pano em tudo aquilo que aconteceu e anistiar todo mundo para pacificar o país. Alguém acredita que isso daí vai pacificar o país? Pelo amor de Deus. Num texto recente, viu, Melo, eu lembrei que, por exemplo, o Juscelino Kubitschek, ele foi alvo de 2 tentativas de golpe por parte dos militares, né? 2 revoltas. Na primeira, ele anistiou, na segunda, ele relutou um pouco, mas acabou forçado, por pressão dos militares, a anistiar Jacareacanga e Aragarças, as 2 grandes revoltas, em que eles, inclusive, planejavam jogar avião contra o Palácio do Catete, onde estava o Juscelino, antes da mudança para Brasília. E ele foi forçado e anistiou. Então, não dá para ter anistia de novo, gente, porque nós temos um histórico de anistiar militares do golpistas que só funcionou para que eles dessem novos golpes. Então, não tem como. E para continuar comemorando a gloriosa data de 31 de março. Primeiro, que é mentira, que foi 1º de abril. E segundo, é um desserviço à história do Brasil. Não foi nenhuma gloriosa. Eles pegaram as armas do Estado para usar contra o Estado. Isso desde quando é uma atitude gloriosa? Não tem nada de gloriosa. Gente, até amanhã. Este foi o Fórum Mídias de hoje. Abraço em todos.